E dentro do conhecimento sobre planejamento financeiro, a gente divide em 3 pontos. O primeiro é a definição de metas, porque se o planejador financeiro ele não conseguir definir metas inteligentes de acordo com a realidade financeira do seu cliente, ele não vai conseguir fazer com que seu cliente atinja os seus objetivos no menor tempo possível ou de forma em que não afete a sua saúde financeira. E para definir metas financeiras inteligentes, existe a metodologia SMART, que é um framework internacional, né, SMART, e esse framework, ele significa o S de uma meta específica, o M, uma meta mensurável, o A, uma meta atingível, R de meta relevante e T de meta temporal. E usando esse framework, essa metodologia SMART, ele consegue elaborar metas inteligentes. E para conseguir mensurar o impacto que essa meta está causando no planejamento financeiro do cliente, ele pode usar a metodologia GROW. O G é de Goals, o R é de Reality, que é a realidade inicial, o O vem de Options, quais são as opções que ele tem para atingir aquela determinada meta, e o W vem de Will, quais são as vontades dele de seguir mensalmente para conseguir acelerar a conquista daquele determinado objetivo, daquela determinada meta. E depois que ele tem essa definição de metas inteligentes, de forma personalizada, de forma individual para cada cliente, alinhando com a realidade financeira, ele vai para o segundo conhecimento técnico dentro de planejamento financeiro, que é a elaboração do orçamento. Se ele não conseguir definir um orçamento de forma inteligente, de forma estruturada, se baseando na realidade, no padrão de vida daquele cliente, o planejador financeiro não vai conseguir fazer com que seu cliente alcance seus objetivos. Então, a definição de orçamento ela é fundamental. E a definição de orçamento é entender quais são os gastos que aquele cliente tem mensalmente, quais são os gastos que são essenciais, quais são os gastos que não são essenciais, que aquele cliente possivelmente pode abrir mão, e já gerar uma margem de economia mensal para poder conseguir acelerar a conquista dos objetivos. Então, essa definição de orçamento, esse entendimento 360 graus, para depois ele começar a planejar as metas, que foi o primeiro ponto, dentro do conhecimento técnico de planejamento financeiro que a gente trouxe, é fundamental. E, a partir da definição do orçamento, ele vai para o último ponto, que é a estratégia para alcançar os objetivos. E aí, quando a gente entende o orçamento do cliente e a gente traça metas, a gente vai também precisar traçar estratégias para conquistar os objetivos. E uma dessas estratégias para conquistar os objetivos é a flexibilização das conquistas. Objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Não é colocar todos os ovos em uma única cesta. E para cada objetivo, tanto de curto, médio e longo prazo, o planejador financeiro vai traçar uma estratégia diferente. Então, essa flexibilização é uma excelente estratégia que vai potencializar e alavancar os resultados financeiros dos clientes, possivelmente acelerando a conquista dos objetivos individuais, dos objetivos financeiros. Então, é muito importante que o planejador ele tenha essa noção de planejamento financeiro para ele conseguir, através ali da rotina, fazer com que seu cliente se engaje com o planejamento, fazer com que seu cliente acelere a conquista dos seus sonhos, acelere a conquista dos seus objetivos financeiros pessoais. O terceiro conhecimento técnico que o planejador financeiro precisa ter é o conhecimento sobre finanças. E aí, quando a gente entra nesse conhecimento sobre finanças, é de fato controlar as despesas, o controle do orçamento mensal. Depois que ele definiu o orçamento, na habilidade do planejamento financeiro, agora ele vai mostrar para o cliente como o cliente pode controlar. E aqui nesse controle de despesas é quando ele vai ensinar o cliente a tomar decisões financeiras mais racionais, ao invés de decisões financeiras emocionais, que muitas vezes são decisões financeiras irracionais, que geram diversos traumas na maior parte da população brasileira hoje. Traumas esses como depressão, ansiedade, até mesmo grandes divórcios. A maior parte de divórcio no Brasil hoje é causado por estresse financeiro, por problema financeiro. Então, esse controle de despesa que ele vai ensinar para o seu cliente, para que ele tenha um controle em tempo real, e através desse controle em tempo real ele vai conseguir seguir todas as metas que foram traçadas e planejadas anteriormente,
ele vai fazer com que seu cliente se engaje e permaneça dentro do orçamento estabelecido. E depois que ele fizer mostrar para o seu cliente como seguir, controlar essas despesas, ele vai mostrar a importância de ter uma reserva de emergência. Até porque ninguém aqui, como eu já falei antes, tem bola de cristal e consegue prever quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto. Se a gente não consegue prever quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto, é imprescindível que o planejador financeiro faça questão de uma reserva de emergência para o seu cliente. Porque tem muitos clientes que querem começar a vida financeira já investindo em ações, já investindo em fundos imobiliários para ter renda passiva, já investindo em Bitcoin. Mas a maior parte desses clientes que querem começar esquecem de coisas básicas. A gente tem que dar um passo para trás para poder a gente começar a pegar impulso e correr. Então, é imprescindível uma reserva de emergência na vida financeira do cliente. E hoje, para os meus clientes, eu costumo sempre dizer que existem 3 tipos de reserva. A reserva mínima, que é 3 vezes a renda mensal do cliente, a reserva intermediária, que são 6 vezes a renda mensal, e a reserva ideal, que é a reserva completa, que são 12 vezes a renda mensal. Nesse caso, 12 vezes aqui, né? Mas, para cada tipo de profissão, e aí é muito importante o planejador financeiro entender a necessidade de cada cliente, vai se fazer jus uma reserva específica. Por exemplo, para aquele cara que é autônomo, que ele não tem certeza se vai receber no mês seguinte. Para ele, é fundamental ele ter pelo menos uma reserva ideal, 12 vezes a sua renda mensal. Para um servidor público que todo dia primeiro sabe que vai receber o seu salário, para ele uma reserva mínima de 3 vezes a renda mensal é suficiente. E para o CLT, ou para outro tipo de profissão, o ideal é ter uma reserva intermediária aí de 6 vezes a renda mensal, tá? Mas por que eu gosto de basear a reserva em cima da renda e não dos gastos mensais? Porque caso aconteça algum tipo de imprevisto, durante esse período que ele vai acabar utilizando a reserva, ele não vai precisar se desfazer dos investimentos, ele ainda vai continuar conseguindo manter o seu padrão de investimentos. Por isso que eu sempre trato a reserva em cima da renda mensal e não em cima dos gastos mensais. E depois que o planejador faz questão dessa reserva e mostra para o seu cliente a importância de ter uma reserva de emergência, o terceiro passo, o terceiro conhecimento, dentro do conhecimento técnico sobre finanças, é as estratégias para redução de dívidas. 8 a cada 10 famílias estão endividadas no Brasil hoje. E como planejador financeiro, se você passa a atender essa família que esteja, alguma dessas famílias, dessas 8 famílias que estejam endividadas, é imprescindível que você tenha e conheça estratégias para começar a reduzir essas dívidas. Uma das estratégias que a gente tem é a estratégia de trocar uma dívida cara, várias dívidas que somando formam uma dívida cara por uma dívida barata, através de uma renegociação de dívida, através de um refinanciamento, um empréstimo com garantia. E essa estratégia consiste no seguinte: o cliente vai estar totalmente endividado, você vai somar todas essas dívidas e ver qual é o déficit mensal dele, né? Quanto é que essas dívidas consomem do orçamento do cliente, e você vai montar uma estratégia para pegar um crédito ou pegar um empréstimo para que você consiga trocar essa parcela total de dívidas mensais por uma parcela mais barata. Porque se você troca várias parcelas que somando dão uma parcela cara por uma parcela mais barata, você consegue gerar uma economia no orçamento do seu cliente. E essa economia pode até servir para ele quitar essa nova dívida mais rápido, até mesmo montar sua reserva de emergência e, quem sabe, conquistar outros objetivos financeiros. Então, essa folga mensal que você vai conseguir gerar vai proporcionar para o cliente uma qualidade de vida muito maior, vai proporcionar para esse cliente uma tranquilidade financeira. Então, essa estratégia para redução de dívida, ela é fundamental. Se o planejador financeiro não tiver esse conhecimento, ele não vai conseguir passar a melhor estratégia possível, passar a melhor mensagem possível e montar um planejamento financeiro mais eficiente. Existem outras estratégias também de redução de dívidas. Tem muita gente que fala em caducar, mas também caducar não é a única estratégia, existem outras que o planejador financeiro ele vai utilizar para quitar, quem sabe, né, ou a reduzir a parcela mensal de dívidas dos seus clientes. E se ele não pegar um cliente, por exemplo, que não tenha dívida, melhor ainda, o trabalho vai fluir com muito mais rapidez.